Então, bom dia, pessoal. Nossa devocional de hoje, dia 27 de novembro, trata sobre um tema recorrente que a gente, invariavelmente, acaba abordando, mas que é um tema que também, invariavelmente, nós acabamos nos esquecendo. Nós estamos aqui estudando as prioridades de 27 de novembro, e o tema está lá em Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. A obediência ao direcionamento de Deus é algo que devemos praticar. E que nos levará ao destino que Ele tem para nós. Deixe-me compartilhar algo. Há alguns anos, eu estava pronto para ministrar em um retiro. O meu horário seria antes do jantar, porém senti de Deus que deveria ministrar após o jantar. Pois caso isso não ocorresse, eu estaria limitando a mensagem que Ele tinha para nós naquela ocasião, devido ao pouco tempo disponível. Conversei com a equipe e assim fizemos. A experiência foi extraordinária. A celebração começou às 9 da noite. Ela não tinha hora para acabar. Lembro-me muito bem de que já passava das 2 da manhã e ainda estávamos todos lá, envolvidos em um grande mover, o qual ficou marcado para sempre em nossas vidas. Com isso, quero dizer que precisamos ser sensíveis. Mesmo que a nossa motivação esteja correta, não devemos limitar o agir de Deus. Se eu não tivesse tomado aquela decisão, teríamos hora para encerrar a ministração. A motivação até estaria correta, mas não viveríamos uma experiência tão profunda quanto a que tivemos. Deixe-me perguntar a você. Quais têm sido as suas prioridades? Quais as suas prioridades? Você tem sido sensível à voz do Espírito Santo? Nesse exato momento, creio que ele está falando ao seu coração e que você pode perceber que já valeu a pena a escolha, ao menos, de separar esse tempo para fazer o seu devocional. Agindo assim, pode ter certeza, a sua vida nunca mais será a mesma. Grandes experiências você viverá com Deus Pai, pois Ele está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Seja um desses adoradores. O texto do dia 27 de novembro traz que a sua escolha vai determinar o nível de experiência que você terá com Deus. A palavra do dia, a palavra-chave do dia de hoje, ela tem a ver com priorizar. 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 Pessoal, é bem verdade que o texto de Mateus 6,33, ele nos lembra enfaticamente de que a nossa vida ela é direcionada por aquilo que nós escolhemos. O Senhor acaba nos convidando, então, para colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E isso tem um significado. Isso, traduzindo em outras palavras, significa submeter as nossas prioridades ao que é eterno, ao que é imutável. Submeter nossas prioridades a Deus, ao invés de focarmos apenas naquilo que é passageiro. No testemunho que ele relatou, em que ele foi para um retiro, e nesse retiro ele chegou lá e a galera queria colocar a palestra dele antes do jantar, e isso ia limitar, de fato, o tempo que ele teria. E depois do jantar, logo depois do jantar, eles já puderam perceber que
que foi um bom negócio estar sensível ao Espírito Santo, no sentido de deixar para depois do jantar a palavra, a ponto das pessoas irem com ele até 2 horas da manhã, estudando e envolvidos com aquele mover que ficou ali marcado na vida de todos eles, prova que é necessário estar com o ouvido sintonizado em uma frequência que muitas vezes, ou que naturalmente, nós não temos. Ele mostra no testemunho a importância de estar sensível à voz de Deus, mesmo quando isso nos levar a ajuste de planos. Essa sensibilidade, ela abre espaço para experiências mais profundas com Deus, para experiências que vivemos quando confiamos na direção divina. E isso nos faz refletir sobre o que, de fato, ocupa, em primeiro lugar, a nossa vida. Se a nossa rotina, se o nosso dia a dia reflete busca pelo reino de Deus. Então, a primeira reflexão do dia tem a ver com em que situação está a nossa rotina. Se ela reflete, de fato, a busca pelo reino de Deus. E é bem verdade que isso não é fácil. É bem verdade de que estamos imersos em um mundo cheio de prioridades. Estamos imersos em um mundo onde a prioridade muitas vezes não é buscar o reino de Deus, e sim garantir a nossa própria sobrevivência. E muitas vezes isso é encarado de forma excludente. Como se para vivermos, para sobrevivermos, ou para termos o mínimo de conforto que precisamos, um teto sobre nossa cabeça, comida na nossa mesa, nós precisássemos escolher entre uma vertente ou outra. Entre buscar primeiro o reino de Deus, entre priorizar aquilo que é do reino e cuidar de nossos interesses. Ou seja, muitas vezes nós cremos que uma coisa exclui a outra, justamente pela falta de tempo ou algum outro tipo de desculpa que se coloca para evitarmos o acesso, para evitarmos a prioridade que deve ser um nível de intimidade a ponto de proporcionar experiências com Deus, que de fato vão se refletir na nossa rotina e no nosso dia a dia, e que incluem todos os cuidados que precisamos. A segunda lição do texto, ou melhor, a primeira lição do texto, tem a ver com buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Priorizar o reino de Deus não significa ignorar nossas responsabilidades diárias, mas alinhar tudo o que fazemos com alguns princípios divinos. Então, daquela pergunta inicial, o que de fato ocupa o primeiro lugar na minha vida, se minha rotina reflete uma busca pelo reino, nós temos outras perguntas, como, por exemplo, ao entendermos que devemos priorizar e que isso não ignora nossas responsabilidades diárias, nós temos que perguntar se a minha agenda, de fato, reflete tempo para Deus. Se o nosso dia a dia é capaz de demonstrar algum tempo exclusivamente para Deus. E se minhas decisões diárias são guiadas pelos valores do reino. E aqui, 2 pontos. Primeiro, se minha agenda reflete tempo para Deus. A nossa agenda reflete milhares de compromissos. A nossa agenda reflete milhares de situações e coisas que temos compromissadas. O ponto é, há espaço para este compromisso? Temos deixado espaço para o compromisso com Deus? Porque, de fato, esperamos de Deus um compromisso conosco. Ao menos esperamos de Deus o compromisso de nos ouvirmos. De nos ouvir. Né? Mas o ponto é que, eventualmente, a nossa agenda não reflete o compromisso com Deus. E é desafio mesmo, meus irmãos. A rotina, ela é implacável. O dia a dia é duro. O tempo passa cada vez mais rápido, os dias vão se passando. E eu não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas eu tenho a impressão que quanto mais o tempo passa, mais rápido o tempo passa.
Quanto mais velho eu vou ficando, os dias demoram menos a passar. E a priorização de algum espaço na agenda tem a ver, inclusive, com o que fazemos aqui de manhã cedo. Mas não deve ser encarado o que fazemos aqui de manhã cedo como tempo de qualidade com Deus. Nós aqui falamos sobre coisas de Deus, mas não praticamos aqui nas devocionais. Você não praticará indo à igreja tempo de qualidade e intimidade com Deus. Isso só tem um jeito. Isso é entre você e Ele. Sem interferência externa, não precisa necessariamente você estar em um local específico. Mas quando o autor traz aqui a questão da priorização e quando ele mostra que a sensibilidade foi fundamental para que Deus pudesse se manifestar ali naquele retiro e tal, a gente acaba pensando se estamos tendo, de fato, a sensibilidade para, além de reservar o tempo, viver experiências com Deus. Uma aplicação prática para que possamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar é a oração. Uma outra aplicação prática é tirar um tempo para a oração. Uma outra aplicação prática é avaliar se as nossas atividades de fato dispensam um tempo para Deus e se isso não acontece, que a gente possa avaliar nossas atividades e eliminar o que não agrega valor ao propósito divino da sua vida. Verifique se aquilo que você faz, se o tempo que você tem agrega valor ou agrega algo vinculado ao propósito divino na sua vida. Se você tem gastado tempo com coisas que de fato te colocam mais perto do seu propósito ou te afastam dele. E muitas vezes romper com aquilo que te afasta do propósito é algo que pode parecer difícil, mas que vai facilitar a sua vida no decorrer do tempo. Segunda lição que nós aprendemos aqui com o que nós temos para o dia 27 é a sensibilidade ao Espírito Santo. Nesse testemunho do autor, nós vemos que a obediência dele ao direcionamento de Deus trouxe um impacto eterno para a vida dele, para a vida daqueles que participaram do retiro. Isso nos ensina que sensibilidade espiritual muitas vezes exige coragem para ajustar planos. É fantástico perceber que algumas pessoas têm essa coragem e é muito difícil quando nos falta essa coragem. Porque muitas vezes sabemos que devemos nos desligar de algumas coisas, mudar a rota. Estamos sendo tocados pelo Espírito Santo que diz assim, não, para com isso, deixa disso. Encerra esse projeto. Mas não temos a coragem de fato, darmos esse passo. Então, uma aplicação prática para estabelecer maior sensibilidade ao Espírito Santo. Durante o dia, reserva momentos de silêncio e pergunte ao Senhor: Senhor, o que o Senhor deseja de mim nesses momentos? Quais as rotas que o Senhor gostaria que eu encerrasse? Quais ciclos precisam ser terminados para que outros comecem? Eu gosto sempre de dizer que o término do ciclo é exatamente o início do próximo. Detectar que o ciclo terminou à luz do que o Espírito Santo traz, à luz daquilo que o Espírito Santo tem a ministrar para nós. É o começo de um novo ciclo. Portanto, se você sentir que Deus tem te direcionado a mudar algo, tenha fé para obedecer. Terceiro ponto, suas escolhas definem sua experiência com Deus. Nós vimos o primeiro ponto, que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Olhar para a nossa agenda, olhar se as nossas decisões são guiadas pelos valores. Nós vimos o segundo ponto, que tem a ver com sensibilidade ao Espírito Santo. Ou seja, nós vimos que o testemunho do autor disse que ele mudou as coisas no momento, ele teve sensibilidade. E através daquela sensibilidade, ele percebeu que Deus pôde ministrar algo comovente, eterno para a vida deles.
Ele deixou Deus agir. E esse terceiro ponto que eu vou trazer, é o fato de que as nossas escolhas definem nossa experiência com Deus. A profundidade da nossa relação com Deus depende das escolhas que fazemos. Se priorizamos momentos com Deus e somos sensíveis ao agir de Deus, nós acabamos inevitavelmente experimentando a presença de Deus de forma mais intensa. Se priorizamos aqueles momentos com Deus e buscamos ser sensíveis ao que Deus tem feito na nossa vida, olhado para trás, percebido como Deus vem agindo, olharmos no dia atual, percebido os desafios que temos, submetido esses desafios a Deus, nós acabamos experimentando a presença de Deus de uma forma mais intensa. Eu gosto sempre de lembrar de um pedido que eu sempre fiz para Deus. Mas eu pedia de uma forma e parece que talvez na mudança de pedir as coisas ficaram mais claras. Eu acabei escolhendo uma forma diferente de me relacionar com Deus e foi de fato uma maneira decisiva de experimentar aquilo que Deus poderia ministrar na minha vida e que eu deixei por muitos anos parado no esquecimento. A minha relação com Deus, ela partia do pressuposto em que Deus era Deus, né? Do ponto de vista da majestade de Deus, da glória de Deus. E era uma visão que até os demônios têm. É uma visão que não tem a ver com a visão que de fato Deus se propõe, que é uma visão relacional, né? Até os demônios sabem quem é Deus, até os demônios temem a Deus, até os demônios reconhecem a majestade de Deus, ou seja, a visão que eu tinha de Deus não era a visão que Deus preparou para mim, não é a visão de relacionamento que Deus sempre quis ter comigo. Portanto, a escolha de ter buscado uma nova visão, um novo entendimento, uma aproximação daquela visão que Deus de fato tem comigo, que é a visão relacional, a visão do ponto de vista pai e filho, do ponto de vista de intimidade, e entender que essa intimidade tem a ver com a prática diária no sentido de conviver, que quer dizer viver junto, mudou de fato as experiências que tive e que tenho com Deus. A profundidade, então, da nossa relação com Deus, ela depende essencialmente dessas escolhas que fazemos. Se priorizamos momentos com Deus, se somos sensíveis ao que Deus tem feito, nós invariavelmente experimentamos a presença de Deus de forma mais intensa. E aqui, algumas aplicações práticas também para isso. Primeiro, buscar semanalmente, um tempo, ou diariamente, se você puder, o aprofundamento dessa comunhão. Além desse devocional diário, um período de jejum, um período de oração, talvez um período de meditação na sua palavra, talvez você consiga fazer um discipulado com alguma pessoa, com algum pastor, ou alguém que possa te ensinar algo mais sobre quem é Deus, quais as experiências de vida que essa pessoa teve com Deus. Isso, de fato, vai fazer toda a diferença nas experiências que você vai passar a viver com Deus. E algumas reflexões são importantes a gente fazer. Primeiro, as reflexões relacionadas ao trabalho e à família. No meio da correria, é fácil a gente deixar a busca pelo reino para segundo plano. Eu diria que é até natural que isso aconteça. Porém, colocar Deus em primeiro lugar traz para paz e sabedoria, para a gente equilibrar nossas responsabilidades. O desafio prático que nós podemos colocar na nossa vida é começar o dia com um devocional, mesmo que ele seja breve, é o que nos propomos aqui. Pedir a Deus que ele seja centro das nossas decisões. Muitas vezes planejamos nossos dias sem consultar a Deus. Fazemos nossa agenda algo de próprio punho. Não trazemos para a nossa agenda o diálogo com Deus antes de estabelecê-la. Isso, confesso que
é um ponto que me pega aqui de calças curtas, porque a minha agenda é algo que ela não é administrada por Deus. Ela deveria ser administrada por Deus. Definir os compromissos deveria ser algo submetido àquilo que Deus quer para mim. Se eu não submeto grandes áreas da vida, a minha agenda reflete o quê? Naturalmente, uma agenda que não é de Deus. Então, muitas vezes, nós planejamos nossos dias sem consultar a Deus. Porque grande parte dos projetos, grande parte das coisas que passamos durante o dia, não foram pensadas do ponto de vista relacional com Deus. Nós escolhemos lá para trás. A escolha está aí, está posta. Eu sou obrigado a cumprir. Eu sou obrigado a cumprir os compromissos que já assumi. Então, a minha agenda não reflete a agenda que Deus desejaria ter para comigo. Ela reflete a agenda que eu defini como prioridade. E essa bomba precisa começar a ser desarmada. Mais cedo ou mais tarde eu vou ter que pontuar todos os compromissos dessa agenda, a ponto de avaliar se todos os compromissos, se todos os projetos, se tudo aquilo que estou envolvido é ou não vontade de Deus para a minha vida. E isso se dá através do relacionamento. Uma vez acertado esse relacionamento com Deus, nós teremos uma agenda que reflete os compromissos que Deus gostaria que você tivesse. E aí sim, só aí nós vamos dizer, olha, Deus sabe o que eu estou fazendo aqui. Muitas vezes te falta sentido para os compromissos do dia a dia. Muitas vezes te falta razão. Você não consegue entender o objetivo daquilo. Por isso é tão importante que todas as coisas durante o teu dia sejam, de fato, propósitos, projetos de Deus para a tua vida. A ponto de, no relacionamento com Deus, Deus ministrar ao teu coração o entendimento que falta para aceitar aquela rotina, para se submeter àquela agenda e garantir que, ao final, você possa olhar para trás e entender por onde você tem encaminhado, qual o propósito de Deus para tudo aquilo, e perceber que Deus passou com você por todo aquele processo. E por fim, nós chegamos aí a algumas conclusões. Primeiro, que a palavra nos lembra de que nossa obediência e nossas prioridades vão acabar revelando o nível de experiência que teremos com Deus. Quando a gente coloca o reino de Deus em primeiro lugar, nós experimentamos uma paz. Nós conseguimos estar em paz. E essa paz não significa tranquilidade. Né? A direção de Deus, a partir do momento em que estamos vivendo uma obediência, trazendo a agenda de Deus para dentro da nossa, priorizando aquilo que Deus quer para nós, abrindo mão daquilo que não é vontade de Deus para a nossa vida, tendo coragem de dar os passos que precisam ser dados. Isso nos traz paz, isso nos traz direção, isso nos traz bênçãos que vão além daquilo que imaginamos. Quais mudanças você pode fazer hoje para buscar o reino de Deus em primeiro lugar? O que você pode mudar na sua vida hoje para começar a transformar sua agenda na agenda de Deus para a sua vida? Porque é necessário que a gente seja sensível à voz do Espírito. Como podemos ser mais sensíveis à voz do Espírito? Para mudar a agenda, precisamos ouvir a voz do Espírito. Como podemos fazer nossa rotina refletir a nossa fé em Deus? Como podemos fazer nossa rotina deixar de priorizar coisas temporárias e priorizar mais a fé que temos em Deus? Priorizando a fé, priorizando o tempo de qualidade com Deus. A bomba desarma. Priorizando momentos de oração, momentos de intimidade com Deus. Nós vamos naturalmente nos transformando em pessoas mais sensíveis à voz do Espírito Santo. E com isso, promovendo essas mudanças que nós precisamos fazer hoje para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Isso não é fácil, mas tomar um tempo hoje
para buscar a Deus em oração. Entregar as nossas prioridades a Deus, dizendo: Senhor, eu entrego tudo o que sou, tudo o que faço a Ti. Que o Teu reino seja a minha prioridade. Que eu aprenda a ser sensível ao Teu Espírito. Que eu aprenda a ser obediente ao Teu chamado. E, de modo prático, que você lembre, primeiro, de que sua agenda, hoje, ela não reflete a vontade de Deus. E que se ela não reflete a vontade de Deus, você precisa voltar, nós precisamos ter tempo suficiente de relacionamento com Deus a ponto de estarmos mais sensíveis e ajustados àquilo que o Espírito diz para nós. É um grande desafio deixar de ouvir o som do mundo e começar a ouvir o som de Deus. É desafiador deixarmos de ouvir o que todo mundo ouve para ouvir o que só nós podemos ouvir. Porque aquilo que Deus tem a dizer é particular. Não está nas mídias sociais, nas redes. O que Deus tem a falar ao nosso coração é ao nosso coração e a mais ninguém. Portanto, isso pressupõe silêncio. Isso pressupõe isolamento. Isso pressupõe contato íntimo. Porque com isso, estaremos aptos a ouvir aquilo que o Espírito está falando dentro de nós. E a partir do momento em que estivermos ouvindo e discernindo aquilo que o Espírito Santo traz, também é um outro capítulo, a questão do discernimento, a questão de não deixarmos nossas vontades se sobreporem aos propósitos de Deus, a voz do Espírito. Porque é muito fácil a gente ceder aquilo que precisamos. Ou melhor, é muito fácil a gente ceder aquilo que queremos. Difícil é cedermos aquilo que precisamos. Porque muitas vezes o que queremos não é o que precisamos. Geralmente não é o que precisamos. Muitas vezes o que queremos nos afasta de Deus. E o que precisamos é de mais intimidade. O que nós temos priorizado? A quem temos dado ouvido? Que voz estamos deixando nos guiar? Essas são as questões para o dia 27/11 de 2024. Mais um dia que você esteve pela manhã no colo do Pai. Nós agradecemos o seu tempo até aqui e queremos orar por você que está com dificuldade em tirar um tempo com Deus, que está com dificuldade em colocar isso tudo em prática, que não está entendendo se a voz que você está ouvindo é de fato a voz do Espírito Santo, ou que não tem conseguido olhar para a sua agenda e ver o reino de Deus ali. Então, eu queria te convidar a fechar o teu olho para orarmos um minuto. Senhor nosso Deus, nessa manhã nós queremos agradecer a possibilidade que temos do contato direto com a Tua Palavra. Porque entendemos que é através dela que começamos a caminhada de sensibilização do nosso espírito. Para entendermos as coisas do Teu reino e praticar aquilo que o Senhor, de fato, quer que pratiquemos. Uma relação íntima, direta, pessoal com o Teu Espírito. Pai, nós reconhecemos que os ruídos do dia a dia têm muitas vezes ocupado espaço na nossa agenda. Que as cores das redes sociais, que os vídeos do mundo, que as distrações tão presentes no dia a dia são muito mais interessantes a nós do que o tempo de qualidade com o Senhor. Mas nós queremos nessa manhã pedir, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo mova o nosso coração. Coloque em nós o desejo de nos relacionarmos mais e mais com o Senhor, a ponto de que nossos ouvidos só tenham capacidade de ouvir aquilo que o Teu Espírito ministra aos nossos corações.
e que possamos bloquear aquilo que de fato não nos aproxima do Senhor, a ponto de estruturarmos nossa agenda e olharmos para ela e reconhecermos nela a agenda do reino de Deus e não mais a agenda do velho homem, com as prioridades do velho homem, com as tarefas do velho homem, mas sim que possamos olhar para o nosso tempo, para os nossos compromissos e reconhecer propósito do Senhor no nosso dia a dia. Nós pedimos nessa manhã por todas as famílias que estão aqui representadas nesta devocional, por todas as pessoas que estão aqui e por seus familiares. Que o nosso dia de hoje seja um dia abençoado, que nossa semana reflita as bênçãos que já temos recebido do Senhor e que nesse momento agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus que pedimos. Amém. Queridos, que vocês tenham um dia maravilhoso e nós nos encontraremos aqui no dia 28 de novembro para falar sobre o que o nosso coração revela, para falar sobre a gratidão. Porque a gratidão revela o que temos no nosso coração. Então, amanhã, às 6h15, estaremos aqui. Peço a você que participou desse devocional que compartilhe esse canal do YouTube com os seus parentes, os seus amigos. Todos os dias, às 6h15, estaremos aqui, trazendo um pouquinho mais do que Deus tem para dizer para nós. Muito obrigado. Espero que você tenha um dia maravilhoso. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.